Olá! O trabalho apresentado é sobre a percepção dos alunos universitários sobre a segunda Olimpíada da Engenharia de Alimentos, com eixo temático Ensino, orientado pela professora Ângela. Meu nome é Cleisla da Silva Gonzalez, faço parte da Universidade Federal da Grande Dourados, da Faculdade de Engenharia, do curso de Engenharia de Alimentos e do PET Engenharia de Alimentos. Sou acadêmica do 4º ano do curso. O conceito de Olimpíada abrange aspectos de competências, definindo conhecimento em determinada área. As atividades complementares à graduação tornam-se imprescindíveis, pois elas estimulam o desenvolvimento teórico, prático e a criatividade. Este estímulo pode dar-se por meio de competições de conhecimento, ou seja, testam as competências das áreas de ensino da graduação em busca de um maior desenvolvimento do acadêmico. Segundo Carvalho, essas competições propiciam ao aluno divertimento ao aprender e considera a relevância delas como uma ferramenta de ensino. A educação incentiva e auxilia no desenvolvimento do talento em potencial. Atividades educativas têm em vista oferecer de forma recreativa o ensino, trazendo propostas inovadoras. De acordo com Rezende e Osterman, as Olimpíadas de Conhecimentos Escolares têm como base competições esportivas mundiais, nas quais elas selecionam vencedores. Nessas Olimpíadas Mundiais, o esforço, o treinamento e o espírito de competição eles são fundamentais. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a percepção da prova da segunda Olimpíada pelos estudantes do curso de Engenharia de Alimentos das duas universidades do estado do Mato Grosso do Sul. A Olimpíada ela foi realizada nas dependências da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, e na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, aplicada aos alunos de graduação do curso de Engenharia de Alimentos, no dia 25 de outubro de 2019. E esse projeto ele foi desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial PET do curso de Engenharia de Alimentos. Para incentivar a participação dos acadêmicos, foi realizada uma premiação da seguinte maneira: o primeiro lugar recebeu uma quantia em dinheiro de R$ 150, o segundo lugar R$ 75 e o terceiro lugar R$ 25, mais um certificado de participação de 20 horas. A prova foi elaborada pelos professores das duas universidades, e as questões foram referentes a cada área do conhecimento específica da graduação. A prova foi estruturada da seguinte forma: ela possuía 40 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 20 dessas questões, elas abrangiam conhecimentos básicos da engenharia, como cálculo, física, fenômenos de transporte e operações unitárias. E as outras 20 questões, elas eram voltadas ao conhecimento específico do curso de Engenharia de Alimentos. E as outras 5 questões, elas eram discursivas específicas também da área. Participaram 34 alunos de graduação de ambas as universidades. A prova ela teve uma duração de 4 horas e os fiscais foram escolhidos pela Coordenação Geral da Olimpíada. A prova ela foi corrigida pelos professores que elaboraram as provas e pela coordenação geral, onde cada questão objetiva tinha o valor de 2 pontos e cada questão discursiva 4 pontos. A pontuação final se deu pela somatória da pontuação das questões corretas, variando, portanto, de 0 a 100 pontos. Além do caderno de questões, cada participante recebeu também um caderno de respostas, mas este poderia ser entregue somente quando tivesse faltando 30 minutos para o término da prova. Ao final da prova, cada aluno recebeu um questionário de percepção da prova conforme apresentado. Esta figura representa a porcentagem das respostas dos acadêmicos em relação à percepção da prova. Podemos observar que em todas as questões, com exceção da questão 8, 14% dos participantes preferiram não responder, enquanto na questão 8 foi de 18%. A questão 1 referia-se à dificuldade da prova de formação geral, onde 65% dos participantes acharam o nível da prova médio, 14% difícil e 7% fácil, e nenhum muito fácil. Em relação à questão 2, que trata sobre a dificuldade da prova específica, 64% acharam o grau de dificuldade médio e 18% julgaram difícil e 4% fácil. Quanto à duração da prova, na questão 3, 82% dos participantes consideraram adequada e apenas 4% acharam um tempo curto.
As questões 4 e 5 tratavam sobre a clareza e a objetividade das questões, de formação geral e específica. Em relação à questão 4, observa-se que 64% dos participantes consideraram que a maioria das questões foram claras e objetivas, e 22% julgaram que todas foram. Já para a questão 5, 61% avaliaram que a maioria estava clara e objetiva. Em contrapartida, 18% e 17% consideraram, respectivamente, serem todas e metade com essa característica. Quanto às informações fornecidas para a resolução das questões discutidas na questão 6, 46% consideraram que todas continham instruções e dados pertinentes. 36% consideraram na maioria, 4% apenas em algumas e 3% consideraram excedentes. Em relação à questão 7, sobre a dificuldade ao responder à prova, pode-se observar pela figura 2 que 46% dos participantes consideraram desconhecimento do conteúdo. 29% consideraram a forma de abordagem distinta do conhecimento adquirido na graduação. 7% não apresentaram nenhuma dificuldade na realização da prova e 4% sentiram-se desmotivados ao realizar a prova. Na questão 8, tendo em vista as questões objetivas, é possível verificar que 46% dos participantes das Olimpíadas estudaram e aprenderam muito dos conteúdos que foram abordados na prova. 14% estudaram alguns conteúdos, mas não aprenderam. 11% estudaram a maioria dos conteúdos, mas não aprenderam. E 11% não estudaram a maioria dos conteúdos. Devemos levar em consideração que participaram graduandos do 2º ao 9º semestre do curso de Engenharia de Alimentos. Na questão 9, foi discutido em relação ao tempo gasto pelo participante para a realização da prova. 35% responderam de 3 a 4 horas, 25% entre 2 e 3 horas e 25% entre 1 e 2 horas. Conclusões. Pelo resultado da percepção da prova, conclui-se que se a prova fosse aplicada para alunos com mais de 80% do curso de Engenharia de Alimentos, o rendimento em relação ao conteúdo seria melhor, pois os primeiros lugares na classificação geral em ambas as universidades estavam nesta faixa. Quanto à duração da prova, a maioria dos participantes concluiu que usaram de 3 a 4 horas do tempo disponibilizado, que foi de 4 horas. Referências bibliográficas. Obrigada.